A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e aos ouvintes da palavra de Deus. Espero que você e a sua casa estejam bem, para que nós possamos usufruir de momentos compartilhando a palavra de Deus. Mas se por um acaso há algum problema, algum dissabor na sua casa, nós, no final desse estudo, estaremos orando pela sua vida, pela vida dos seus, pelo seu trabalho, enfim, para Deus trazer vitória na sua vida. Nós estamos dando continuidade aos estudos bíblicos da escola dominical deste primeiro trimestre de 2025. Nesse trimestre, estamos estudando sobre o tema Em Defesa da Fé Cristã. E na lição de hoje, lição referente ao domingo 9 de março de 2025, o título da nossa lição é O Pecado Corrompeu a Natureza Humana. E para a nossa reflexão trazemos trecho da epístola do apóstolo Paulo à Igreja de Roma, lá no capítulo 5, nos versos 12 a 14, que dizem assim: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que há de vir. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus que nos dê sabedoria para entendermos e praticarmos a palavra de Deus como nos recomenda Tiago. Senhor meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor, nos dá da Tua graça, que o Teu Espírito Santo esteja nos auxiliando durante esses momentos, Senhor, em que a Tua palavra vai penetrando em nossos corações, nos trazendo esclarecimento das Tuas verdades eternas. Isso te pedimos, essa graça, em nome de Jesus. Amém. Nós precisamos, inicialmente, entendermos o contexto do capítulo 5 de Romanos. O capítulo 5 de Romanos foca na justificação pela fé e nos benefícios que ela traz. Paulo explica como a salvação por meio de Cristo supera os efeitos devastadores do pecado introduzido por Adão. Ele argumenta que, assim como o pecado de um único homem, Adão, trouxe morte a todos, a obediência e o sacrifício de outro homem, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, trouxe graça e a vida eterna. Louvado seja Deus. Romanos 5 e 14, em particular, conecta essa ideia ao mostrar que Adão é uma figura ou tipo de Cristo. Isso significa que
há um paralelo entre os dois, entre Adão e Cristo, e que ambos têm um impacto universal sobre a humanidade, porém em direções opostas. Paulo fala sobre o reinado da morte. A morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo antes da lei ser dada. Isso é significativo porque aponta que o pecado e suas consequências, a morte, e quando falamos de morte física e falamos de morte espiritual. O pecado e as suas consequências existiam antes da lei. A lei aqui está se referindo à lei mosaica, os Pentateucos, livros de Moisés, dado por Deus ao povo de Israel. A lei trouxe a consciência e definição ao pecado. Mas o problema do pecado já estava presente mesmo antes da lei, devido à queda de Adão. Isso demonstra o alcance universal do pecado original. Adão, como tipo de Cristo, ou seja, ele representa um padrão que vem o Cristo cumprir e superar. Adão trouxe condenação. Por meio da sua desobediência, o pecado entrou no mundo, resultando a morte para todos. Lembrando, capítulo 3 de Gênesis mostra a queda do homem. Tinha Deus dado uma ordem a Adão para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente, o adversário, Satanás, tentou Eva, dizendo que não era bem aquilo que Deus estava dizendo. E induziu Eva a tentar convencer Adão. E Adão deu ouvidos e conscientemente desobedeceu à ordem de Deus. É preciso nós termos isso em mente. Quando se fala em pecado, as pessoas às vezes não assimilam que pecado é tudo aquilo que contraria a palavra de Deus, a vontade de Deus. Essa é o esclarecimento da palavra pecado. Então, Adão, por meio da sua desobediência, ele trouxe condenação. E como condenação entrou no mundo a morte para todos os homens. Deus tinha criado Adão e a sua descendência para viverem eternamente, mas pela desobediência de Adão, a consequência foi a morte física e espiritual para todos os homens. Mas Deus, na sua misericórdia, providenciou um outro Adão, Cristo. E Cristo trouxe a salvação. Pela sua obediência e sacrifício, ele oferece vida e reconciliação com Deus. Então, Cristo, sendo um homem como Adão, como já vimos em lições anteriores, obedeceu a Deus até a morte. E ali na sua morte de cruz, ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas enfermidades.
diz lá o profeta Isaías. E com isso, todo aquele que agora crê em Cristo se reconcilia com Deus. Nós precisamos entender que o homem, embora vivo na carne, ele está morto espiritualmente, se ele não tem Cristo em sua vida. E um dia também terá morte física. Essa é a consequência da desobediência a Deus. Enquanto Adão trouxe destruição, Jesus traz redenção. Nos versículos seguintes de Romanos 5, Paulo detalha como a graça de Deus em Cristo supera muito as consequências do pecado em Adão. Mas a nossa lição, ela é uma lição que fala da nossa defesa da fé cristã, conhecido também pelo termo apologética, em que combatemos as religiões e seitas que contrariam as escrituras sagradas. E algumas religiões e seitas não aceitam o pecado original de Adão como consequência para toda a raça humana. Duas delas, só para citar, a ciência cristã e os mormons. Eles têm uma doutrina contrária a esse entendimento que trouxe agora para os irmãos. Mas eu não vou me alongar nessas contrariedades da Escritura Sagrada, e sim mais em consequência do pecado na igreja. Minha preocupação maior é que a igreja cristã, ela tem deixado entrar a heresia que tudo é relativo. Então, o pecado ele está entrando nas igrejas cristãs, nos tornando espiritualmente pessoas mortas. É muito importante nós termos consciência do pecado e as consequências oriundas de uma vida em pecado, seja nominalmente cristão ou não. Tem um livro interessante do grande escritor russo Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov. São 3 irmãos. E um desses irmãos, Ivan Karamazov, ele diz uma frase que repercute até os dias de hoje. Se Deus não existe, tudo é permitido. Eu vou plagiar essa frase dizendo que se a igreja pensar que o pecado não existe, tudo é permitido dentro da igreja. E não é isso que estamos vendo dentro de muitas igrejas cristãs, onde o pecado é permitido e toda sorte de moralidades estão sendo praticadas dentro da igreja, trazendo muitos escândalos. Diariamente nós acompanhamos no noticiário pastores, irmãos em Cristo, teoricamente, que caíram numa vida
de pecado e estão colhendo publicamente o resultado dessa rebelião a Deus. Então, se Deus não existe, se o pecado não existe, tudo é permitido. E isso tem sido doutrina na prática em algumas comunidades evangélicas. O apóstolo Paulo fala lá na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, 23, que nós somos espírito, alma e corpo. Trino. Espírito, alma e corpo. Como Deus é trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o homem também é trino. Espírito, alma e corpo. Então, o nosso corpo é esse corpo físico que nós tão bem conhecemos, que adoece, tem fome, tem sede. Nós também temos uma alma, onde estão abrigados os nossos sentimentos, os nossos princípios, a nossa visão de vida. Os nossos problemas psicológicos. E temos também um espírito. O espírito é o que nos conecta com o Espírito Santo de Deus. Quando aceitamos Jesus como Salvador, é nosso espírito, que estava morto por causa do pecado, agora é reavivado. E nós somos novas criaturas, porque nascemos em nosso Senhor Jesus Cristo. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Agora, nós precisamos tratar disso com muito cuidado. Temos uma nossa alma, por isso que o apóstolo Paulo lá, em Romanos 12, no versículo 1, manda nós transformarmos a nossa mente, porque o cristão ainda tem pensamentos antigos, ele precisa ter uma mente transformada pela leitura da palavra de Deus, pelo estudo, pela oração, pela operação de dar ouvidos ao Espírito Santo. E aí o corpo colhe as consequências disso. Você não tem mais vícios, você tem uma vida regrada. Embora ainda esteja sujeito à morte por causa do pecado de Adão, a sua vida é muito mais saudável do que uma pessoa sem Cristo. Então nós vamos ver aqui algumas consequências do pecado em relação ao corpo, à alma e ao espírito. E nós vamos ler alguns versículos a respeito disso. Consequências do pecado no corpo. Tudo que eu vou trazer aqui é para falar com os irmãos em Cristo. Não estou falando com pessoas que ainda não nasceram de novo e ainda não têm Jesus no coração. Mas pessoas que já aceitaram Cristo e que são vaso do Espírito Santo e estão pecando dentro da igreja. Então, há consequências. Há consequências no corpo. 1 Coríntios 6 e 18, diz Paulo, fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então, a imoralidade tem tomado conta da humanidade e tem sido introduzida dentro dos lares cristãos, trazendo toda sorte de coisas imundas. Então, tem cristão que já fala que não, palavrão não é pecado, união estável não é pecado. Não precisa nem ter união estável, basta se juntar. Eu só estou dando esses exemplos mais comuns, mas tem muitas coisas que nós
não enxergamos mais impureza e são impuras diante da palavra de Deus. E isso traz consequências para o corpo, enfermidades, dores, sofrimento. Talvez você ore para Deus curar uma enfermidade sua e esqueça de abandonar a impureza que está trazendo consequências para o seu corpo físico. Quando você vai no médico e tem uma doença e, por exemplo, a alimentação ou algum vício está te prejudicando, o médico receita o remédio e fala para você mudar a sua alimentação e para você parar de ter aquele vício. Isso é natural, porque só tomar remédio não adianta. Você tomar remédio e continuar com os mesmos hábitos antigos, você vai ter problema assim também com a impureza. Você, cristão, vivendo na impureza, você vai sofrer consequências fisicamente e na alma. Salmo 38:4 diz assim: pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como pesada carga excedem as minhas forças. Então nós vemos Davi pesado por causa do pecado. Você não consegue sossegar. Isaías 59:2 diz assim: mas as vossas iniquidades, Isaías falando para o povo de Israel, fazem separação, como eu estou falando para a igreja, entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouçam. Então, você se queixa que a sua oração não está sendo atendida. E Isaías explica por que não. Olha, vocês estão vivendo iniquidade. E essa iniquidade, elas fazem separação entre você e Deus. Não pense ao contrário. Que Deus não está vendo, que Deus perdoa tudo. Não é dessa maneira que funciona a justiça de Deus. E consequências do pecado no espírito, que é o pior de todos. Efésios 2:1 diz assim: ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E Paulo, em Romanos 8:10, chama a nossa atenção. A nós, igreja. Atenção, igreja. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. E lá em 1 Tessalonicenses 5:19, ele estende: não extinguais o espírito. Então nós vemos Esaú extinguindo o espírito, nós vemos Davi, depois do pecado, clamando a Deus para que não retirasse dele o seu espírito. Nós vemos o rei Saul sendo retirado o espírito dele por causa do pecado. Então esses versículos ilustram como o pecado afeta diretamente aspectos da nossa vida cristã. Se você quer ter uma vida saudável, fisicamente, sua alma está sossegada, tranquila, e o seu espírito ligado com Deus, evite o pecado. Não pense como Ivan Karamazov. Se Deus não existe, tudo é permitido. Não, não é tudo permitido. Essa é a teologia do mundo, que se afastou de Deus por causa da rebelião. Que Deus te abençoe. Vou orar por você e pela sua vida, para que você tenha uma vida correta diante de Deus, recebendo as promessas de Deus em sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu dia a dia. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor meu Deus, aqui diante da tua palavra, pedimos da tua graça, da orientação do teu Santo Espírito, como nos dá, através da meditação nas lições desta escola dominical, Senhor,
Abençoa o teu povo, abençoa a casa dos teus servos, Senhor, os teus servos. Traz saúde ao corpo que está cansado, Senhor. Traz alegria à alma que está triste. Revigora o espírito que está cansado, Senhor, para que te buscar em oração, em louvor, em adoração. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.